O que você pretende fazer? Deus estará com você. Que Ele coloque o seu poder em suas mãos, na sua cabeça. Tudo que você idealizar, tudo que você agir, que aconteça para a glória do seu nome. Eu vou ler um dos trechos da Bíblia mais conhecidos. E vamos dar uma olhada o que Jesus quis dizer. É Mateus 28, ou melhor, Mateus 11, 28. Quem nunca ouviu isso num país de base cristã como esse? Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem Jesus estava falando? É bom entender isso. Qual era a plateia de Jesus? Era uma plateia judaica. E ele disse que os judeus, eles estavam cansados e sobrecarregados. Eles estavam estafados. Eles estavam assim no seu limite máximo. Estavam sofridos. Por quê? O sofrimento deles, o cansaço deles era político, cultural, social, emocional, material, religioso e espiritual. Ei, dá para formar um fardo muito grande? Tendo essas origens todas aí? Por que eles estavam cansados do ponto de vista político? Porque eles eram os escravos. Eles eram dominados. Qual é o império que dominava o mundo? Na época de Jesus? Roma. Roma dominava. Então, politicamente, eles estavam anulados. Eles não podiam ter o governante que eles queriam, era imposto. Eles tinham perdido, não a consciência, mas a liberdade nacional. Veja só, eles estavam também cansados do ponto de vista cultural. Por quê? Porque eles eram analfabetos. Escravos são analfabetos. Eles não tinham acesso à leitura. Eles não tinham acesso à cultura. Eles eram dominados. Ok? Como é quando eu sei o que eu podia ser e não sou? Ok? Como nação e como cultura. Traz cansaço, né? A falta da cultura, da instrução, gera desconforto. Eles também estavam cansados socialmente. Por quê? Eles não eram nada. Um romano chegava e dizia assim, ó, faça isso. O judeu tinha que fazer ou não tinha? Anda comigo na milha. Ele tinha que andar ou não tinha? Carrega a minha mochila. Um soldado romano chegasse para um judeu, não tem conversa. Carrega a minha mochila até onde eu quiser. Então, esse cansaço social de que eu não sou nada, sobrecarregava. Jesus falava também desse cansaço. E o material? Eles não tinham nada, eles eram pobres. A pobreza imperava em todo o Império Romano. A riqueza toda ia para o Império. O povo romano tinha seus privilégios. Os povos dominados, não. Vejam só, Jesus fala do cansaço religioso. Por quê? Como era a religião do povo judeu? Era aquilo que nós chamamos de religião legalista.
Vamos lá, quem ainda não tem essa compreensão, no legalismo a pessoa obedece na tentativa de agradar a Deus. Você acha que uma pessoa que luta para agradar a Deus é uma religião fácil, é? Não. Então, eles estavam cansados. Jesus disse: esse fardo de vocês é pesado. E outra coisa, eles estavam cansados espiritualmente. Por quê? Porque eles não entravam no descanso dessa alma sofrida. Foi para esse povo que Jesus fez o convite. Venham a quem? A mim. O que você entende disso? Eu tenho um sermão, ainda vou pregar aqui, chama-se Vinde a mim. Então, no cristianismo, o centro da religião não são formas, não são componentes litúrgicos. O centro da espiritualidade cristã é Cristo, é um ser, é Deus. Então, você nunca vai encontrar Jesus dizendo: venham às santas convocações, venham aos cultos. Não. Jesus não disse: venham à religião. Ele não falou nada disso. Ele falou: venham a mim. Você sabe que quando a pessoa vai a Cristo, tudo mais tem sentido e significado. A liturgia, os cânticos, a religião de modo geral, o cristianismo. A forma tem um sentido especial. Então foi para esse público que ele falou. Agora, qual seria a proposta de Jesus para libertar as pessoas do cansaço político? Ele falava de um reino que não tem fim. Ele falava de um reino, na sua primeira fase, invisível. Ele disse: o reino de Deus chegou. O coração é o trono, vocês são os súditos e eu sou o rei. Olha, para quem estava dominado por um império cruel, severo como era Roma, ouvir que eles pertenciam agora a um novo reino, isso era libertador. Okay? Então, para libertar pessoas que não tinham consciência política, Jesus falava do reino eterno. No que diz respeito à libertação cultural, ele fala: aprendam de mim. Aprendam de mim. O quê? Uma nova ética. Aprendam de mim valores, virtudes. Assim, não existe no cristianismo uma bandeira da ignorância, da estupidez cultural. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, ela não é a mesma do ponto de vista de ignorância que normalmente chega a Cristo. No que diz respeito à libertação religiosa, o Senhor Jesus disse: eu vou libertar vocês deste fardo. Vocês vão ter prazer na religião. Você sabe por quê? Uma religião de méritos, a gente chama isso religião meritória, onde os méritos são meus. É como se o Senhor Deus fosse obrigado a me reconhecer, porque eu faço. Essa religião nunca coloca ninguém no conforto, não coloca ninguém no descanso, muito menos no prazer. Agora, Jesus disse: eu vou libertar vocês desse fardo, vocês vão ter prazer na religião. Era evidentemente que estava incluído a libertação da opressão religiosa. Do ponto de vista social, ele falava em aceitação. Você se sente o menos que nada, mas no meu reino
você vai ser aceito como irmão, como filho. E ele falava disso, ele falava de aceitação, ele falava de inclusão. Ele incluía leprosos, ladrões, prostitutas, infelizes da casta judaica. Veja só, que libertação do ponto de vista social. Do ponto de vista emocional, as pessoas seriam libertas dessa opressão emocional. Por quê? Sentimento de valor pessoal. Eu me sinto... Lembra daquele cego que Jesus curou e falou: olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Alegria. Quando Jesus curou aquele cego, Bartimeu, ele sai na frente, saltando, dando pulos. Aleijados saíam vibrando, leprosos saíam louvando. Sensação de pertencimento. É a libertação da opressão emocional de que eu não significo nada. Mas tem mais. No que diz respeito à libertação espiritual, ele falava de paz. Você vai ter paz. Eu dou a minha paz. A paz espiritual vem da consciência de que meus pecados estão perdoados. Se teus pecados estão perdoados, ele falava muito disso. Isso é possivelmente a maior de todas as libertações que eles estavam precisando. E do que diz respeito à libertação da opressão material, como comunidade, eles iam se ajudar. E a gente vê isso no cristianismo primitivo. Eles se ajudavam, todo mundo era irmão. Bem, diante disso tudo, Jesus disse: podem vir, que eu vou enviar vocês. Essa mensagem, ela é atual, é? Ela é atual? Serve para nós? Serve para nós? Vamos começar pelo espiritual. Você acha que tem muitas pessoas que não entraram no descanso do Senhor porque tem uma religião de méritos pessoais? Fazer para merecer? Tem? Vocês já ouviram pessoas nas estradas carregando cruz? Pagando promessas? Fazendo tudo para serem aceitas? Qual é o problema desse tipo de religião? É que ele está dizendo: o teu sacrifício não foi suficiente, eu preciso pagar para merecer. E ninguém merece nada. No foco de Cristo, ninguém merece nada. Tudo é misericórdia, tudo é graça. O pecador merece a salvação, merece nada. Nós só merecemos a morte. Você sabe, quando eu mereço, é porque eu fiz por onde? E eu não fiz por onde? Jesus fez tudo. Por isso eu recebo de graça. Vinde a mim, todos que estás cansado. Ele estava dizendo o seguinte: esse todos que estás cansados era todos, incluía todos, que não existia alguém que estivesse aliviado. Aí diz assim: venham a mim, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai, não é uma coisa... Roma impunha o jugo dela, social, cultural, financeiro, já falei aí, e ela impunha sobre a pessoa. A religião judaica impunha o fardo do legalismo. Jesus disse: o meu fardo você recebe, ou não. Por aí começa a beleza do cristianismo. Eu aceito ou rejeito. O meu fardo, Jesus não está dizendo: eu não vou colocar nenhum fardo sobre você, eu vou. Aí você pergunta: que fardo é esse? Jesus disse: ele é leve, ele é leve. Aí se você pergunta: qual é o fardo de Jesus? O fardo de Jesus é a ética de Jesus.
é praticamente a mesma que os judeus observavam. Onde está a diferença? A diferença é que os judeus impunham o fardo da ética, da lei de Deus, como um meio de salvação. Eu obedeço para merecer. Cristo dizia: eu acredito o meu perdão, para que livre da culpa você obedeça. Como que era a teologia judaica no tempo de Cristo, para esse grupo que ele estava falando? Era assim, ó. Vocês têm que aprender o seguinte, olha aqui, ó. Deus perdoa quem se arrepende. Está entendendo isso? Olha isso. Não parece correto isso? Deus perdoa quem se arrepende. Isso está certo ou errado? Está certo. Aparentemente, essa era a teologia, diz assim: se você pedir perdão, Deus perdoa. Se você não pedir perdão, Ele não perdoa. Que teologia Jesus trazia sobre o perdão? A teologia de Jesus era o seguinte: você está perdoado, você aceita ou rejeita? Muda! Muda ou não muda? Muda. Aí, quando um pecador se arrepende, o que acontece? Ele não provoca em Deus a decisão de perdoar. Quando um pecador se arrepende, o Senhor Deus só acredita na vida dele o que já existe. Deus ele não engendra um perdão ao arrependido. Ele acredita o perdão que já existe. Ninguém convence Deus a perdoar. Ele perdoou porque quis. Ele perdoou porque conquistou o direito de perdoar. Essa é a teologia de Jesus Cristo. Se você vier, eu vou colocar o meu fardo sobre você. Que fardo é esse? Eu já disse, é a lei de Deus. São os seus mandamentos. É a sua ética. Mas por que ela é leve? É leve porque, tendo a Cristo no meu coração, eu não vou obedecer para ser salvo. Eu vou obedecer porque estou salvo. Muda? Muda ou não muda? Quem obedece para ser salvo? Tem paz? Não. Quem obedece porque está salvo? Ele obedece na paz. Era disso que Jesus estava falando. Ei, eu vou colocar sobre vocês o meu fardo, porque o meu fardo é leve e suave. O discípulo João, o apóstolo João falou que os mandamentos de Deus, eles são leves. Aprendam de mim. O que eu aprendo com Jesus? Com Jesus, eu aprendo o seguinte: o perdão não é uma reação de Deus ao meu arrependimento. O meu arrependimento é uma reação ao perdão de Deus. Vamos lá? Quem falou disso? O apóstolo Paulo falou disso. Ele disse assim: é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O que me conduz ao arrependimento verdadeiro? A bondade de Deus. Compreendendo a bondade de Deus, em ter me aceito, eu me arrependo e me entrego. Jesus falava para um grupo de pessoas que entendiam o contrário. Ele diz assim: eu serei a ação me arrependendo, e Deus será a reação me perdoando. Vocês estão vendo como é sutil isso? Mas as coisas têm que ficar claras para que a gente tenha a verdadeira paz espiritual. Qual é a verdadeira teologia? Deus nos perdoou e nos convence de que nos perdoou. A minha
entrega pelo arrependimento e confissão dos meus pecados é uma reação ao amor de Deus. Toda religião falsa, ela tem na base, pode crer, o princípio de que a ação é do homem e a reação é de Deus. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo diz: a ação foi de Deus, a reação que é nossa. Compreendido? É em cima disso que nós avançamos, seguros. Aí ele vai fechar esse lindo sermão e diz assim: vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Você acha que as pessoas andam sobrecarregadas? Se não entenderem o cristianismo, anda. Os psicólogos chamam isso de fardos psicológicos, que tem essas fontes culturais, sociais, políticas. Hoje nós não temos, nós vivemos num país que, sabe, de uma nacionalidade reconhecida. Nós não somos escravos de ninguém, aparentemente, mas tem sempre gente subjugando. Tem ladrão roubando, minando as forças da nação. Tem ou não tem? Tem. Isso cansa. Há pessoas cansadas. Há pessoas que não poderiam ter a dor que têm se não tivesse tanto ladrão sangrando nossos recursos. Há quem diga que nós teríamos pelo menos 3 Brasis a mais se não roubassem tanto. Ok? Então eu ando por aí, eu vejo gente cansada. Meu trabalho é consultoria de empresa. Eu vejo executivos cansados, donos de empresas cansados. Ok? Mas, esquecendo outras fontes, eu vou focalizar tão somente no lado espiritual. Há pessoas cansadas. As pessoas cansam de viver fora do plano de Deus. Ei, há religiosos cansados. Há muita gente cansada, porque ela ainda pratica essa religião do mérito. Eu faço para merecer, e não porque Ele me alcançou. No começo dessa semana, que alegria colocar o Senhor Jesus como o alento da nossa vida, o dono da nossa existência. Estamos livres, leves nele. Para isso, é preciso ter realmente essa consciência de que Ele tirou meus fardos e colocou o dele. Prazer fazer tua vontade nesta semana, Pai. Deus amoroso, uma linda semana. Cumprimenta a pessoa do lado e diz: feliz semana com Cristo. Diga, cumprimenta a pessoa do lado. Diz. Maravilha. Pai, em Cristo nosso Senhor, Salvador, obrigado porque compreendemos o suficiente para deixar os fardos psicológicos, espirituais, sociais, culturais. Obrigado porque vamos para esta semana certos de que pertencemos a Ti. Toma cada vida aqui com seus projetos de vida, familiar, profissional, de relacionamentos. Que seja de fato uma semana muito linda. Que o Senhor nos ajude na solução dos nossos problemas, dos nossos desafios. Tudo para a glória do Teu santo nome. Amém.